Um homem mau é um homem doente. Provavelmente muitos que lerem este título ficarão perplexos, não perceberão seu significado, porque muitos homens maus têm aparência saudável. Na verdade, mais pessoas de aparência saudável são encontradas entre os indivíduos maus do que entre os bons. Sua aparente saúde é apenas uma aparência exterior, entretanto, do ponto de vista espiritual, eles estão muito doentes. Um homem mau é aquele que está possuído por um espírito maligno. Uma vez que uma entidade negativa entra em um corpo, ela suprime o espírito primário, afasta o espírito guardião e, para simplificar, assume a maior parte do corpo espiritual da pessoa para que ela possa agir como mestre e fazer o que desejar. Um espírito maligno como esse é uma entidade animal e faz com que o padrão de comportamento do indivíduo possuído seja quase idêntico ao de um animal selvagem. É por isso que atos cruéis e brutais que nenhuma pessoa totalmente humana poderia cometer são frequentemente cometidos a sangue frio, às vezes até mesmo apenas para diversão. É difícil para pessoas normalmente equilibradas entender como tais atos cruéis e impiedosos podem ser cometidos contra um ser humano por outro. Como explicado antes, desde os primeiros dias de sua vida, todos têm um espírito secundário que é de natureza animal. Enquanto um ser humano vive no plano físico, isso é necessário. Deus fez com que o homem tivesse um espírito secundário porque ele precisa de certos impulsos físicos para viver neste mundo. Existem duas razões diferentes para uma pessoa se tornar um transgressor. Uma, ela é possuída por outro espírito animal além de seu espírito secundário permanente. Ou dois, seu espírito secundário, que está com ele desde seus primeiros anos, torna-se muito forte e começa a revelar sua verdadeira natureza animalesca. Deixe-me explicar como isso acontece. Nuvens se acumulam no corpo espiritual de um indivíduo. Quando eles atingem uma certa densidade, um espírito animalesco que é exatamente adequado para aquela condição nebulosa se aproxima e possui o indivíduo. Quando isso acontece, o espírito primário é superado, de modo que a entidade possuidora é capaz de fazer o indivíduo agir exatamente como deseja. Portanto, são as nuvens no corpo espiritual que são a verdadeira causa dos erros de uma pessoa. Seu sangue se torna impuro em proporção à quantidade de nuvens criadas. Isso certamente causa uma purificação severa eventualmente, algum tipo de sofrimento que é proporcional à natureza e quantidade das nuvens. Pode assumir várias formas, um acidente, uma doença ou algum outro evento indesejável. É interessante notar que quando uma pessoa muito perversa começa a refletir sobre sua conduta, mesmo que seja um pouco ou a mostrar a menor quantidade de espiritualidade, uma indicação do despertar da natureza divina interior, suas más ações são então expostas e ele é capturado pelas autoridades. Esta é a sua purificação. Há um provérbio japonês: enquanto o mal próspera, parece que conquista até o céu, mas o céu sempre vence no tempo, que significa a mesma coisa. Em outras palavras, é uma lei divina que quando o corpo espiritual do homem está nublado, ele deve passar pela purificação. Como você pode ver acima, do nosso ponto de vista, a causa de alguém fazer coisas más é o forte acúmulo de nuvens em seu corpo espiritual. Acreditamos que ele é definitivamente uma pessoa doente. Nem é preciso dizer que quanto mais perverso é um indivíduo, mais intenso deve ser o processo de purificação, então ele deve sentir grande dor ou ficar gravemente doente. O homem cria nuvens em seu corpo espiritual por causa da falta de força espiritual em seu espírito primário, uma falta de luz. Nada além da verdadeira fé em Deus pode ajudar o homem a evitar essa experiência. Quando um indivíduo desenvolve fé e concentra sua mente em Deus, a luz de Deus se derrama em seu ser espiritual por meio do cordão espiritual de conexão. A luz então começa a aumentar e suas nuvens espirituais começam a diminuir. Um espírito animalesco sofre na luz, então, se um espírito estranho tem possuído o indivíduo, ele rapidamente deixa seu corpo. Se seu espírito secundário foi muito poderoso, perde força. Em qualquer dos casos, o indivíduo torna-se incapaz de fazer coisas negativas. Por essa razão,
Pode-se dizer que uma pessoa sem fé em Deus é uma pessoa perigosa, pois ela pode se tornar um transgressor a qualquer momento que seja motivada por algum tipo de motivo. Existem muitas pessoas perigosas em nossa sociedade hoje, como você pode entender pela explicação acima. Esta é uma das razões pelas quais o mal na sociedade não está diminuindo. Portanto, por melhor que uma pessoa possa ser no momento, enquanto não tiver fé em Deus, ela não pode ser um homem virtuoso no verdadeiro sentido, mas é aquele que possui uma qualidade latente de mal. Na verdade, uma pessoa sem fé nunca é confiável. O velho ditado japonês: quando você encontrar um estranho, tome cuidado com ele, pois pode acabar sendo um ladrão, deve ter se referido originalmente àqueles que não tinham fé em Deus. Mesmo este princípio simples não parece ser compreendido hoje pela maioria das autoridades governamentais e outros líderes japoneses. Como resultado, eles ignoram o poder da fé e tentam corrigir o mal confiando apenas nas leis. Tenho certeza de que você está ciente de como essa atitude é equivocada.